Você pode repetir comigo o tema? As marcas da igreja verdadeira. Vamos lá? Eu não vou falar da igreja batista, presbiteriana, metodista, luterana, igreja congregacional, igreja católica, universal do reino de Deus, despertar da fé, existe ainda? Na verdade, estas denominações, há nelas membros da igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira de Cristo, ela está espalhada no mundo todo. Entende? Ela é uma igreja universal, não universal do reino do Brasil. Ela é uma igreja internacional. Ela é uma igreja multirracial. Inclusive Apocalipse fala, o vidente João, que ele viu de toda tribo, raça, nação, aqueles que foram vestidos com as vestiduras brancas, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a igreja verdadeira de Cristo, ela está espalhada no mundo todo, e na igreja presbiteriana, batista, congregacional, metodista, luterana, nessas denominações, tem nelas membros da igreja verdadeira. E vou dizer agora, presta atenção, e também tem membros da igreja verdadeira fora das placas das igrejas, sim ou não? Ou você está com a mente fechada? Você está pensando que só tem gente crente dentro da igreja evangélica? Então veja bem, a igreja verdadeira de Cristo, as pessoas que fazem parte delas, são aquelas pessoas, e eu e você fazemos parte dela, que foram lavados no sangue do Cordeiro. São aquelas pessoas que já foram regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Agora, como que nós iremos identificar, aí você que está aqui nessa noite, você que me assiste e que me ouve, que faz parte de alguma dessas igrejas, luterana, batista, Assembleia de Deus, igreja metodista, igreja luterana ou qualquer outra que eu lhes disse antes, como que nós iremos identificar se essas comunidades, estas denominações, elas seguem as pegadas e refletem as marcas da igreja verdadeira, entenderam? E a primeira marca da igreja verdadeira tem Jesus como o único fundamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que não pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto. Jesus Cristo, o fundador da igreja verdadeira, não é outro senão Jesus. Claro, não é Maomé, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi o Papa, e voltando aqui para a exegese do texto, não foi aqui Pedro. E Jesus perguntou, olha, o pessoal pergunta aí, o que eles dizem que eu sou? Ora, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, já tem outros que dizem que tu és um dos profetas. E vós, o que vós dizeis que eu sou? Aí Pedrão falou assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora tem um trocadilho de palavras aqui, porque Jesus fala assim, olha Pedro, Simão Barjonas, tu és Petros, e sobre esta Petra, no grego, eu edificarei a minha igreja. Então, com todo carinho, a Igreja Católica Apostólica Romana, você que é católico, com muito carinho, a Igreja Católica há muito tempo defende que o primeiro Papa da igreja, e na verdade a igreja está edificada sobre Pedro, porque Jesus aqui declarou, olha Simão Barjonas, tu chamarás então, ó Petros, sobre esta Petra edificarei a minha igreja. E é interessante que tem um substantivo Petra, feminino, e tem um pronome demonstrativo feminino, esta. Ora, não pode ter dirigido então, se Petros é masculino. Não poderia estar dizendo, é sobre ti, Pedro,
que eu edificarei a minha igreja. Inclusive, em 1 Pedro, depois capítulo 2, ele fala que Jesus é a pedra angular. Então, quem é o fundamento da igreja, e esta é a marca da igreja verdadeira, é que Jesus, ele é o fundamento. E quando ele fala, tu és Petros, e sobre essa pedra, essa Petra, ele está falando dele, Jesus. É Jesus que é a pedra, a rocha, que foi erigida a igreja dele. E esta igreja aqui, ela está seguindo as pegadas da igreja verdadeira, porque nós acreditamos que Jesus é o fundador da sua igreja. E nós estamos reunidos hoje da Santa Ceia do Senhor, e nós declaramos nessa noite que Jesus, ele é a pedra, ele é aquele que erigiu a sua igreja sobre si, é ele que é o fundamento, é ele que sustenta essa igreja, é ele que provê os meios para que esta igreja militante, e eu e você somos membros dela, eu e você somos membros desse corpo que é a igreja eleita, a noiva de Cristo. Nós estamos seguindo as pegadas dele, e nós então estamos fundamentados nos princípios que ele colocou na sua palavra. Então ele fala aqui, olha, tu és Petros, e a palavra Petros no grego significa fragmento de rocha. Na verdade, Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és simplesmente um fragmentinho, um pedacinho. Por isso que tem um momento lá que Pedro fala que cada um de nós somos pedrinhas, que está sendo edificado o quê? A casa. Eu e você. Então Pedro é simplesmente um fragmento. Agora a rocha, a pedra é Jesus. Era para ter trazido. Nossa internet não está boa, né? Mas é interessante como que era feita as construções antigamente. Primeiro ele colocava uma pedra de esquina, e aquela pedra de esquina, através dela, quando se colocava, aí vinha depois toda a construção. Atos dos Apóstolos, o próprio Senhor Jesus, depois Pedro fala que Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular. E naqueles arcos que eram feitos, colocava-se no meiozinho uma pedra bem talhada de um lado do outro. Esta pedra era colocada, encaixada por último. E esta pedra no meio, você pode ver na internet, em qualquer figura, como que era feito os arcos, debaixo inclusive das muralhas de Jerusalém. Está lá, o pessoal vai lá fazer visita e ver como que era feito. E colocava uma pedra no meio, essa pedra angular que sustentava todo o edifício. Então quando Jesus, ou quando Pedro, quando eles declaravam que Jesus era a pedra angular, estava dizendo então é que Jesus que sustenta o edifício, que é a igreja dele, que está militando neste mundo, que sofreu perseguição desde muito tempo, que tem sido, em todos os lugares do mundo, tem sido perseguida, mas quem sustenta a igreja é a cabeça dela, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso esta é a marca da igreja. A marca da igreja é que Jesus é a pedra angular. Ele é o fundamento, é ele que é a cabeça. Nós não seguimos o Papa, nós não seguimos qualquer guru, nós seguimos Jesus Cristo, porque ele é aquele que nos lidera. Inclusive ele é o bispo, o pastor das nossas almas. Você pode dar glória a ele? Interessante que Jesus fala assim, tu és Petros, sobre esta Petra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha que sou eu, que era Jesus. Aí ele fala assim, olha, e as portas do inferno não o quê? Prevalecerão contra ela. E esta palavra, portas do inferno, havia uma tradição bem antiga, desde a época de Jó, onde reunia-se aqueles juízes, aquelas lideranças para julgarem as causas daquela cidade, ou mesmo as portas de Jerusalém, ficavam lá aquelas grandes autoridades, e eram chamados de concílios. Então quando Jesus fala assim, olha, e os concílios, ou as portas, a ideia é, os concílios do inferno, por mais que tentam levantar, e criam toda a estrutura, para destruir a minha igreja, as portas do inferno,
os concílios do inferno não prevalecerão contra a igreja verdadeira, porque Jesus Cristo é que conduz ela, irmãos. Está entendendo? Há muito tempo eu cheguei para a igreja e ouvi aqueles pastores inflamados no púlpito, principalmente da linha pentecostal, né? Pregando. Isso tem uma coisa, meus irmãos. E eles explicavam, a ideia ficava o seguinte, que nós estávamos aqui na igreja e de repente o Satanás vinha ali e começava a pressionar a gente e a gente ficava, não vem não que eu te quebro sua cara. Não vem não. A ideia é diferente. A ideia é que a igreja sai em nome do Senhor Jesus para pregar o evangelho. A igreja sai para poder pregar as boas novas do evangelho, porque a igreja, eu e você fazemos parte dela, tem as chaves do reino. Quando Jesus fala assim, olha, eu te darei as chaves do reino, não é que a igreja católica, a igreja presbiteriana tem as chaves. Inclusive tem uma gravura de Pedro com as chavunas, já viu? A ideia é que quando eu prego o evangelho, quando você prega o evangelho, nós estamos abrindo as portas para que as pessoas convertam. Esta é a ideia. Então, quando fala assim, os concílios do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, significa que nós vamos sair pregando o evangelho, falando de Jesus, do amor dele, que ele morreu na cruz. Os concílios, os demônios não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. E é por isso que nós vamos na autoridade do nome de Jesus. Demônios são expelidos, demônios são expulsos em nome de Jesus, porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade lhe foi dada. Então preste atenção. Eu estou correndo porque a mensagem é grande, eu quero fazer no máximo 25 minutos ela. Veja bem, esta é uma marca da igreja verdadeira. Jesus é o fundamento, Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, cada um de nós é membro desta igreja. É Jesus que conduz esta igreja, debaixo, irmãos, do poder que ele tem. E ele conduz essa igreja através do Espírito dele que está aqui nessa noite. Lembra quando Jesus falou assim, olha, eu vou, e é preciso eu ir, porque se eu não for, ele não virá, o Espírito Santo. E quando eu for, ele virá, e ele estará convosco todos os dias. Eu já tenho falado aqui sobre a obra do Espírito. Então Jesus guia a igreja, através do Espírito Santo, que habita em nós. E tem momentos que a gente está triste, cansado, sabe? Tem momentos que a gente está querendo desistir, mas o Espírito Santo nos renova. De repente Deus usa uma palavra profética. Quando eu falo palavra profética, vamos sempre lembrar que eu estou falando da Bíblia, eu não estou falando de uma profecia, uma revelação nova. Então Deus usa uma música, Deus usa alguém para nos motivar, para nos consolar, e aí a gente anima e volta à comunhão e continuamos andando, porque nós fazemos parte de uma igreja imbatível, que é a igreja verdadeira de Cristo. Glória a Deus, irmão. Tudo bem. A igreja de Cristo, ela tem Jesus como fundamento, tem Jesus como cabeça, mas Jesus, ela conduz também esta igreja, usando o Espírito Santo dele, mas também ele usa exatamente a sua palavra. Esta é uma marca da igreja verdadeira, que tenha a Bíblia como única regra de fé e de prática. E esse é um problema, irmãos. A pergunta que eu fiz aqui antes é, como que eu vou saber que a igreja que eu faço parte, ela está seguindo as pegadas da igreja verdadeira de Cristo? Eu preciso de ver isso refletindo nessa igreja, seja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, se elas têm a Bíblia como regra de fé e prática. Porque tem igreja que tem outros preceitos, tem as bulas papais, tem igrejas que tem as revelações do líder, que tem as profecias daquele líder, e nunca se ouve tanta confusão, seitas têm se proliferado, quantas igrejas têm espalhado pelo Brasil, pelo mundo, e até usam a Bíblia, mas tem a Bíblia, e tem outras revelações. Veja bem, a igreja verdadeira de Cristo tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. Irmãos, aqui são palavras eternas, são 66 livros.
39 no Velho, 27 no Novo. Foram escritos por mais de 40 coautores. O autor principal é o Espírito Santo de Deus. E é através da palavra do Senhor é que ele guia a igreja dele. Por isso eu quero desafiar você, para que você leia a Bíblia, para que você estude a palavra. Hoje pela manhã nós falamos sobre a vontade oculta de Deus, a vontade decretiva de Deus e a vontade preceptiva de Deus. E quando você me faz a pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, primeira, é que nós conheçamos a palavra dele. Que nós possamos buscar na palavra dele, porque a palavra dele revela a vontade dele para nossas vidas. A igreja que segue as pegadas da igreja verdadeira tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Glória a Deus, irmão. Então eu quero desafiar você, e eu tenho louvado a Deus porque a Escola Bíblica Dominical tem impactado, principalmente porque nós temos também desenvolvido um trabalho com as crianças, tem um trabalho de casais com o Sérgio, e eu quero desafiar você, traga teu filho para a escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Essa palavra é imutável, essa palavra é eterna de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que ela ensina, ela instrui, ela educa, e ela nos traz a salvação ao revelar o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar glória a essa? Uma marca da igreja é quando a igreja ministra os sacramentos. Hoje nós temos um que é a Santa Ceia. Para os reformadores, uma das marcas, que é também meios de graça, é o batismo e Santa Ceia. O Senhor Jesus, eu quero unir os dois textos, em Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou unir os dois. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho falado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será o quê? Então, este é um sacramento, essa é uma ordenança. Alguns não gostam que fala de sacramento, mas eu sigo a minha igreja, que é uma igreja, eu gosto de algumas coisas. Eu estava discutindo com a pessoa, um teólogo, um teólogo. Eu falei, cara, eu vou discutir contigo que pegou desse cara aí, não tem nem 5 anos que o cara está com uma ideia nova. Eu prefiro pegar lá de Tertuliano, de Santo Agostinho, de Ambrósio, de Irineu, uns caras que viveram pertinho de Cristo. Eu vou pegar a sua ideia desse cara que está me apresentando aí. Então tem coisas que não tem como discutir não. Eu prefiro ficar com aquilo que a nossa igreja presbiteriana, que está baseado na Bíblia, defende, que nós temos então 2 sacramentos, 2 ordenanças, e uma delas é o quê? O batismo. Se você diz que crê em Jesus e professa a fé em Jesus, mas até hoje não batizou, tem 2 coisas. Primeira, talvez não ensinaram a você a importância que é de batizar. Esse é o primeiro aspecto. Porque a Bíblia diz que a fé vem por exemplo, eu cheguei para a igreja e eu gostava de jogar na loteria esportiva. Fazer minha fezinha. Eu gostava de fazer minha fezinha. Aí eu fui para Brasília, chegou lá o meu pastor chamado pastor Benon, primeiro pastor que eu tive. Benon começou a dar um estudo sobre os jogos da sorte, que era azar. Quando ele ensinou aquilo, mostrando na Bíblia, em Filipenses, mostrando que o cristão, que o crente, a sua confiança está em Deus, e foi falando da fidelidade de Deus, o Deus da providência. Quando eu passava perto da loteria para pegar aquele papelzinho, me dava uma angústia. Nunca mais eu joguei. Tem muita coisa que o crente faz errado, porque por isso que é importante estudar a palavra. Porque nós vamos sendo lavados pela palavra. Entendeu o negócio? Por que você não tem 3 mulheres, hein? Será que aqui não tem ninguém aqui? Não é possível. Misericórdia. Pode falar, Marcelo? Será que aqui não tem nenhum homem que no fundo dá vontade de ter umas 3 mulheres? Eu acho que até tem. Mas aí a Bíblia fala que você deve ser marido de quantas? Então quieta seu facho. É assim, a Bíblia que nos ensina. Bom,
Estou no primeiro aspecto então. Se você diz que converteu, mas ainda não batizou, porque talvez não te ensinaram ainda a importância de obedecer um mandamento de Jesus. As palavras de Jesus no teu coração faz toda a diferença. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, aí eu não estou te julgando, mas talvez você nunca converteu. Porque quem nasceu de novo, o Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo é inquietar o coração do pecador, como eu e você, a querer fazer a vontade de Jesus, a vontade do Pai. Portanto, você que está aqui nessa noite, você que me assiste, que me ouve, que diz que converteu e professa a sua fé em Jesus, siga a palavra de Jesus, batize, procure o seu pastor lá, procure o pastor Marcos André ou eu aqui. Nós estamos com a sala ali, que é uma sala múltipla, né? Alguém me perguntou, pastor, eu posso para essa sala? Pode, você pode entrar, não tem problema não. Eu quero aprender de novo, então vamos lá. Uma das marcas da igreja é quando a igreja, porque no Brasil está cheio de igreja aí, cheio de igrejas que se diz evangélicas. No YouTube tem muitos camaradas doidão aí, dizendo que esse negócio de batismo e santa ceia não precisa. Uma das marcas da igreja verdadeira é que a igreja tem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vem, e aí você chega na frente. Algumas igrejas batizam por imersão, são imersionistas, e tá certo, tá certo. Aquela ideia que o pessoal tem, até um pouco meio assim, cheio de emoções, onde a pessoa deita naquele batistério lá, ou dentro da piscina, simboliza a morte e a ressurreição. Tá certo? Tá certo, tudo bem. Mas tem também aquela que a igreja presbiteriana que batiza por aspersão. Coloca umas gotinhas de água na tua cabeça, porque o importante é apenas o símbolo, a água, que simboliza a purificação feita pelo Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Não tem problema nenhum quanto a isso. Ô pastor, minha maior vontade, pastor, é batizar, e esse pessoal me mergulha lá assim, eu coloco assim, ó. Pois é, aqui nós não batizamos assim não. Até que se um dia no Rio lá eu estiver lá, se quiser eu te batizo lá, depois a gente só joga a aguinha aqui e te coloca como membro. Santa Ceia. Esta é uma das marcas da igreja. Eu quero apenas descer para me explicar uma coisa tremenda. Um texto que sempre me inquietou em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala uma frase in memória. Ou seja, você quer tirar esse negócio bem aqui, benção? Ele é bonito, mas agora vai ficar feio. É quem fica para lá e para cá, né? Você faz o casamento da tua filha. Eu me lembro de um dos livros meus que eu coloquei. Eu coloquei o nome do meu pai, Salvador, em memória, porque ele morreu, apenas em memória. Só que veja bem, a Santa Ceia, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos reunir e em memória, a declaração é tirada do aspecto tão natural, porque quando você fala, foi o caso meu, Salvador Novaes da Silva, em memória, morreu, acabou. Mas quando Paulo fala em memória, o Cristo nosso não está morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui através do Espírito Santo dele. Então quando nós falamos assim, olha, que nós vamos comer o pão e beber do suco ou do vinho, do cálice, em memória, a ideia que tem é que neste momento aqui, é que o próprio pão e o próprio suco ou vinho, quando você come, quando você bebe, você está alimentando mesmo de Cristo que está aqui em espírito entre nós. Isso é fé. Mas para o presbiteriano, e tomara que você creia, nós cremos que Cristo está aqui. E esta é uma das marcas da igreja. Por isso que, conquanto a Santa Ceia, ela é um pouco aqui, um pouco informal, mas informal para que nós não percamos a beleza do nosso Cristo, que ele não foi um rei com ouro, não foi um rei que queria as glórias deste mundo,
Mas foi um rei que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, nasceu na pobreza, sustentado por José e Maria, que ganhava certamente um salário mínimo, não sei. Por isso que se torna um pouco informal, mas apesar de informal, há uma realidade que Jesus está aqui entre nós. E por isso eu quero desafiar a todos hoje, para quando você comer este pão, e quando nós consagrarmos, que você entenda, que todas as vezes que eu e você comemos do pão, e bebermos do suco, do vinho, nós estamos anunciando e proclamando que Jesus morreu na cruz por nós. Nós estamos também declarando que a presença dele é vívida entre nós, e que nós estamos sendo abençoados, e nós estamos sendo confortados, e nós estamos sendo, na verdade, colocados mais e mais, inseridos nele, como Cristo ressurreto. E eu te convido essa noite, para que você coma do pão, e beba do cálice, do vinho, do suco, e entenda que Jesus Cristo, ele se entregou por nós. O grande reformador Calvino, ele entendia, e esta era a defesa dele: a igreja verdadeira, e qualquer igreja que siga as pegadas e quer refletir, esta igreja verdadeira, ela precisa de ter disciplina. Quando a igreja não prega contra o pecado, quando a igreja ela vive igual tem vivido algumas comunidades que só pregam prosperidade, que você vai conquistar, que você é cabeça e você não é cauda, e que você é uma pessoa muito especial. Claro, eu e você somos especiais, mas só foca em prosperidade. Mas qualquer igreja que não fala dessa cruz, que não fala da morte, de morrer para o mundo, de morrer para o pecado, não reflete a igreja verdadeira. Por isso a pergunta continua: a igreja que eu faço parte, ela prega contra o pecado? Ela prega contra o adultério, contra o sexo antes do casamento? Ela prega contra as jogatinas? E uma lista que a Bíblia fala em Gálatas dos pecados da carne. É muito fácil, irmão, e seria fácil demais, como diz o grande Napoleão Bonaparte, quando um soldado chegou para ele e disse: Napoleão, falta-te apenas uma glória para teres todas as glórias do mundo. Ele perguntou: qual glória? A glória de ser o fundador de uma grande religião. Entre muitas coisas que Napoleão Bonaparte falou, ele falou assim: seria muito difícil para mim, seria muito difícil receber o que o Cristo recebeu, o ser humilhado e não revidar. Seria muito difícil convencer as multidões que eu ressuscitei e estou vivo. O Cristo ressuscitou e está vivo. Neste momento, milhares e milhões morrem por amor a Ele. E Ele declara: aquilo que Ele fez, jamais eu faria. E Ele termina dizendo: seria fácil fundar uma religião com milagres camuflados. Olha para você ver. Tem muitas igrejas sendo montadas com milagres camuflados, com mentiras, prometendo coisas. Aí eu concluo, a igreja verdadeira de Cristo, e aquelas igrejas que fazem parte e seguem a trilha da igreja verdadeira, prega que Jesus morreu na cruz. E se nós queremos ter vida, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, as igrejas que seguem a trilha da igreja verdadeira são aquelas comunidades que falam que é preciso abandonar o pecado. Há poucos dias uma pessoa, já tem dias, a pessoa, ela está amigada com a outra e perguntou para mim: pastor, o que eu faço? Depois de falar que essa pessoa converteu, decidiu a Jesus, está maravilhada, eu falei assim, eu usei a palavra de Jesus: falta-lhe uma coisa só. O que está faltando? Falta você casar. Quer dizer que eu não posso ficar com bem amigado, não? Pode não, tem que casar.
Se você está aqui nessa noite e está amigada, desamiga e casa. Se você quiser fazer parte da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é ela, que prega contra o pecado. Ué, pastor, é pecado ficar amigado? Pergunta o juiz lá do cartório, que vai falar com você que é contra a lei. É preciso casar. Quanto tempo está de casado? Para ter segurança. E para você, a igreja verdadeira, ela segue até onde o Estado, as leis, não ferem os princípios do reino de Deus. Aí ela ficou sem jeito, ficou triste e saiu. Se você faz parte de uma comunidade que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, se você faz parte de uma comunidade onde se aceita tudo e não prega contra o pecado, procure uma comunidade que segue as balizas da igreja verdadeira. Glória a Deus, irmãos.